Chegamos a mais um poema, né, de primeiras estrofes burlescas. E aí, o que que você está achando? Está gostando de conhecer as produções do Luiz Gama? Comenta aqui qual que você gostou até agora, o que que você está pensando a respeito. Enfim, vamos conversar mais sobre. Se é a primeira vez que você ouve falar nele, eu vou deixar aqui uma playlist, né? Nós já começamos a ler o livro inteiro. E tem alguns outros vídeos que eu comento sobre ele, aí você dá uma olhada, tá bom? Esse poema de hoje se chama No Álbum. Então, vamos entender o que é esse álbum. Era comum no século XIX as pessoas possuírem livros que ali se colocava pedaços de cabelo, mechas de cabelo, como lembrança entre amigos, isso tanto homem quanto mulher, tá? É, cartões, né, de visita se colavam, fotos, que na época era caríssimo, e às vezes se dava o álbum para algum amigo que a pessoa gostasse muito escrever um poema. Era uma forma da pessoa se expressar, demonstrar a sua caligrafia e que ele também conhecia de poesia, né? Então mostrava também que ele era uma pessoa instruída, vamos dizer assim, né? E esse costume perdurou um bom tempo. Inclusive, tem um poema do inédito do Fernando Pessoa, início do século XX, que ele escreveu na caderneta, tipo um álbum menor, né, no início do século. Eu não lembro de quem, e depois foi encontrado num sebo por alguém, e era um poema inédito, que falava inclusive da gripe, né, da pandemia que teve. Mas enfim, nosso assunto aqui não é Fernando Pessoa, né? Então, o poema se chama No Álbum do amigo J.A. da Silva Sobral. Quem foi J.A. da Silva Sobral, né? Então, vamos lá, era um jornalista do círculo de amizade do Luiz Gama, também abolicionista, o J.A. da Silva Sobral, né? E ele traz aqui novamente um trechinho de um poema do Faustino Xavier de Novaes, que também comenta, né, sobre essa escrita em álbuns, e ele se diz incapaz, né? Pedes um canto na lira a quem apenas lhe tira sons de viola chuleira. Insiste dessa maneira, não sabes que por desgraça, por mais esforços que faça, por servar-te sempre em vão, não vás que mente o rifão, que porfia mata caça. Então, o Faustino Xavier também questiona, diz que ele não tem esse talento de escrever poemas, né? E aí vamos ver o que. Então, vamos lá ver o que ele escreveu. Na primeira quadra, ele já fala: se tu queres, meu amigo, no teu álbum pensamento ornado de frases finas, ditadas pelo talento, ele continua: não contes comigo, que sou pobretão, em coisas mimosas sou mesmo um ratão. Ele fala dessa forma porque também nessa época era moda algumas pessoas ditarem regras ao que seria escrito nos seus álbuns, né? Então ele continua: não falo de flores, dos prados não falo, nem trato dos sinos porque tem badalo. Da rola que geme à borda do ninho, do terno regado que corre mansinho, nem das travessuras do terno cupido que faz do beato já nota garrido. Mas se queres que alinhave palavras desconchavadas, desculpa, com paciência, sandice, vão ritmadas. Desprenda-se a veia, comece a festança, movendo, cortando com toda a chibança. Ateie-se a musa na magra cachola com frases flamantes de Xuxo Pachola, desculpa, né? Então, aqui ele diz que ele não tem talento para escrever, mas que ele é cortante, né? Chibança é um instrumento de trabalho rural, de um lado uma enxada, do outro uma picareta. Eu acho que vocês já devem ter visto uma imagem, pelo menos, né? E ele só sabe escrever aquilo que corta, né? Aquilo que pode causar desconforto, protestos, etc. E aí ele vai se comparar quem está iniciando na vida, né? Descobrindo o mundo. Ele busca o estudante, e é muito interessante a forma como ele lida, né? Porque ele fala que ele empunha a luneta, que é seu astrolábio. O astrolábio é um instrumento que lê o céu, né?
a luneta não é assim tão potente, o astrolábio você tem que saber usar também, né? E aí ele se compara, né? Eu pego na pena, escrevo o que sinto, seguindo a doutrina do grande Felinto. Que estou a dizer, né? Quer dizer, ele se questiona, né? Seguindo a doutrina do Filinto, mas será que eu sou poeta, né? O que, que eu estou a dizer aqui? E aí ele continua, né? Que estou a dizer? Bradar contra o vício, acordar nos costumes. Luiz, outro ofício. E aqui ele se identifica, né? Luiz Gama, né? E não lutes com isso, trabalhas em vão e pode tocar em algum paspalhão. Vai lá para a tenda, pegar na sovela, coser teus sapatos com linha amarela. E aqui ele propõe, né, uma troca de instrumento. Continua a usar a mão, mas ao invés de pegar a pena e escrever, é pegar a agulha e costurar a sola de sapato, né? Mordendo na sola, empunha o martelo, não queiras com branco meter-te o tarelo. E aqui novamente, nessa quadra é muito sutil isso, né? Porque morder na sola, nós podemos aqui jogar com a própria questão da escrita dele, né? O morder agride, né? Segura, afirma, empunha o martelo também machuca, brande, né? Faz barulho, meter-te a tagarela. Então, ele busca, né, algumas semelhanças com o ofício. Que o branco é mordaz, tem sangue azulado, se bole com ele, estás embirrado. Não borres um livro. Aí ele volta à questão do álbum, né? Que a escrita dele seria um borrão. Lembra que eu falei a questão da caligrafia e demonstrar que tem leitura e tudo mais? Ele já demonstrou aqui, né? Felipe Elísio, já trouxe várias situações e a própria escrita dele, né? Não borres um livro tão belo e tão fino, não seja pateta, sandeu e mofino, né? Sandeu nós já sabemos que é louco, né? E, e aí ele retoma: ciências e letras não são para ti, Pretinho da Costa. Não gente aqui. Ou seja, você não é gente aqui. Então ele bate muito nessa tecla. Vamos lembrar que a pessoa que pediu para ele escrever o álbum também é um abolicionista. Então, nessa desculpa da escrita do álbum, ele já traz referências, né, de como as pessoas viam a pessoa de cor, como eles eram tratados, ou seja, escrita e certas situações não eram para ele, né? Ouvindo o conselho da minha razão, calei o impulso do meu coração. Se muito que sinto, não posso dizer, do pouco que sei, não quero escrever. Gente, olha esse jogo aqui. Falar do que sente, né? E do que sabe, porque ele já mostrou que ele sabe, né? Que ele tem referência, apareceu Cupido, apareceu Felinto, né? E ele traz outras referências em todos os poemas dele, como nós já vimos, né? E aí ele continua, né? É, não quero que digam que fui atrevido e que na ciência sou intrometido. Desculpa, meu amigo, eu nada posso dar. Na terra que rege o branco, nos privam até de pensar. E olha como ele já traz uma linguagem já oralizada para cá, né? O té. Ao peso do cativeiro, perdemos razão e tino, sofrendo barbaridades em nome do ser divino. E aqui ele foi fundo, né? Porque uma das justificativas de escravizar, né, dessa prática, era a conversão, né, levar o nome de Deus, tanto que um dos maiores grupos de traficantes que haviam em Angola eram os jesuítas, né? Então, em nome do ser divino, nos trouxeram em cativeiro, e o cativeiro realmente era razão e tino. E quando lá no horizonte despontar a liberdade, rompendo as férreas algemas e proclamando a igualdade, do xoxo bestunto, né, aquele que não tem nada, cabeça farei, mimosas cantigas então te darei. É um final muito bonito, né, uma relação de amizade, os dois lutando pela mesma causa, né, e ele falando do lugar de quem viveu essa situação de escravizado. Muito bonito o poema. Então, combinado, né? Vamos continuar a ler. Eu estou esperando o comentário aqui e as contribuições de vocês. Até o próximo poema.